Boa tarde para você que nos acompanha aqui na Alvorada FM. Eu sou o Bruno Favarini e a gente hoje vai conversar com a Letícia Capurusso, lá do Minas Tênis Clube. Vamos falar sobre saúde mental durante esse período de isolamento social. A gente vai tentar agora o contato lá com a Letícia, com o pessoal do Minas Tênis Clube. Enquanto isso, você vai deixando, você vai apertando no coraçãozinho aí do lado, para subir coraçãozinho durante nossa live. Aperta também no aviãozinho, na setinha aí do lado também para convidar seus amigos, para convidar alguém que você conheça que possa se interessar sobre o tema que a gente vai conversar hoje. E a gente vai tentar agora o contato com o pessoal lá do Minas. Enquanto a gente tenta, já apareceu, eu vou graduado em Psicologia no Esporte, MBA em Gestão de Pessoas e formação em Psicologia Familiar Sistêmica. Lá no Minas ela atua como psicóloga esportiva nas equipes de voleibol. Letícia está aí com a gente agora. Boa tarde, Letícia, tudo bem? Boa tarde, Bruno, tudo bem? Tudo certo, tá me ouvindo bem? A conexão tá boa, né? Tô te ouvindo perfeitamente. Beleza, então, vamos começar. Letícia, ninguém da nossa geração enfrentou um período como esse que a gente vive hoje de isolamento social, né? A gente está em processo de adaptação, é tudo muito novo ainda. Como é que a gente pode fazer para passar por isso sem muito impacto? Como é que a gente pode sofrer menos com esse período de isolamento social? O Bruno, na verdade, ninguém da nossa geração, nem de nenhuma geração, passou por isso, né? A gente está numa pandemia global. Nesse momento, o mundo está fechado, né? Estamos todos sofrendo esse impacto. A gente, obviamente, precisa entender que a psicologia, ela trata a pessoa como um ser individual, né? E a gente, obviamente, vamos passar aqui algumas dicas, mas é preciso reforçar, assim, que não existe uma bula, uma forma, todo mundo tem que fazer isso. É importante a gente entender que tem coisas que a gente não consegue controlar. E não adianta a gente perder energia e nem tempo com essas coisas, né? A gente precisa focar no que a gente tem controle. Existem algumas coisas que podem funcionar muito bem nesse período. Por exemplo, estabelecer metas de curto prazo. Você definir o que você vai fazer hoje, o que você vai fazer essa semana. Isso vai te dar uma sensação de que você está sendo produtivo, de que você está fazendo algo para você. Colocar nessas metas não só coisas de trabalho, mas coisas para você. A gente se esquece muito do cuidado pessoal nesse momento, né? Às vezes ficamos o dia todo dentro de casa de pijama, quem está trabalhando de home office, não cuida do cabelo, não faz a unha. E essas coisas todas a gente precisa se atentar. Muito importante também a gente manter o máximo possível dentro da nossa rotina normal. Horário de acordar, horário de comer, horário de dormir. Isso vai organizar o nosso corpo, a nossa mente. O horário de descanso é fundamental. Para quem está em home office, muito cuidado para não deixar o home office engolir a gente. Alguns momentos, quando a gente está trabalhando em casa, a gente se esquece do tempo. E mistura muito o que é o trabalho e o que é casa. Trabalha no sofá, trabalha na cama. E aí a gente precisa tomar esse cuidado para separar muito bem as coisas nos seus momentos. Uhum. É legal que a gente está usando esse período também para ressignificar muita coisa na nossa vida. A gente está criando rotinas novas, a gente está criando hábitos novos, como você disse. Quais que são as dicas que você pode dar para que a gente se adapte mesmo nesse período que a gente está mais em casa? Quer dizer, quem está respeitando as recomendações e tem ficado mais em casa. Quais que são as dicas que essas pessoas podem seguir para passar por esse período complicado? O Bruno, é legal que a gente está ressignificando tanto que a rotina virou importante, né? Muita gente Uhum. fala, eu odeio rotina, eu não gosto de ter hábito. E nesse É momento a verdade. rotina tem sido fundamental, né? Então, assim, acho que a primeira dica é essa que eu já falei, assim, mantenha a rotina o mais perto possível do seu real. É claro que a gente não está numa situação normal, então não dá para a gente se cobrar tanto. Mas tente manter um horário de acordar, um horário de dormir, um horário de se alimentar, tente criar novos hábitos. A gente também reclama muito de não ter tempo para fazer um monte de coisa. E agora a gente está tendo tempo. Então, às vezes, se você queria criar o hábito, por exemplo, de cozinhar mais em casa, de comer menos industrializado, esse é um momento excelente para começar a ter esse hábito. Se você queria ter um hábito de exercícios físicos e que às vezes você não conseguia encaixar no seu dia, tem, por exemplo, o próprio Minas tem um canal no YouTube que está fazendo várias aulas. Tem aula de yoga, de mate pilates, de exercício com peso corporal, que você pode fazer na sala de sua casa, que é o projeto do Minas com você em casa. Então, assim, Uhum. você pode usar esse tempo para tá criando novos hábitos para sua vida que sejam sustentáveis depois, Bruno. A gente precisa tomar um pouco de cuidado também, porque
Porque tem gente assim, a gente não está numa competição, tá, gente? Isso não é uma competição de quem está correndo mais, de quem está comendo melhor, de quem está lendo mais livros, de quem viu mais série. A gente está num momento único, muito difícil para todo mundo. Não dá para a gente fingir que não tem nada acontecendo. Sim. Né? Então, assim, cada um respeitando o seu limite, mas tentar fazer aquilo que faz bem. Não vamos esquecer dos nossos hobbies. A gente, às vezes, E é tem se legal. esquecido. E é legal que muita gente tem se cobrado muito também, às vezes está com um pouco de tempo livre pensando, pô, não estou lendo aquele livro que eu queria ler, eu estou desperdiçando tempo que eu deveria estar fazendo outras coisas, não estou produzindo o suficiente. Não existe um filtro, né, que a gente possa ficar medindo o tanto que a gente está produzindo, o tanto que a gente está fazendo bem. A gente tem que seguir o próprio limite também, né? Sim, a gente tem que se respeitar, especialmente nesse momento, que, como a gente falou, não é um momento normal. A ideia de colocar metas de curto prazo, ela ajuda muito a se sentir produtiva à medida que você vai vendo que você vai batendo essas metas. Mas elas precisam ser metas reais também, né? E metas, coisas que façam sentido para você. Então, eu sou psicóloga, eu quero ler um livro sobre mindset, eu vou começar a ler o livro. Ok, mas eu não preciso ler o livro em 3 dias. Eu posso fazer disso também uma diversão para mim, né? De novo, a gente não está aqui competindo. A gente está vivendo um momento de ansiedade, de incerteza, de angústia, de uma certa tristeza, que é comum que todos nós sintamos agora. E a gente precisa É. respeitar isso dentro da gente. Não dá para a gente ficar se puxando. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem. Não, a gente não tem que estar bem. A gente tem o direito de ficar mal. A gente tem o direito de estar triste. O momento é muito diferente, né, de tudo que a gente já viveu, como a gente conversa, como a gente falou no começo da conversa. Agora, esse medo, essa incerteza, essa mudança brusca de rotina, isso gera também um estresse muito grande na gente, de ficar mais em casa, de não saber o que está acontecendo lá fora. Quais que são os segredos para controlar essa ansiedade, para manter o equilíbrio? Tá. Primeiro, assim, toda mudança, ela gera estresse mesmo, né? Por isso que a gente, quando eu falei dos hábitos, falei, tem que tomar cuidado para se respeitar, para que essa mudança de hábito também não seja mais um fator estressor, né? Para que seja produtivo, que seja bom para quem está tentando fazer isso. A ansiedade, ela é muito comum agora, e se a gente for pensar até no significado da palavra mesmo, que é um excesso de futuro, né? A gente ficar preocupado com o que vai acontecer e ainda nem aconteceu, e a gente nem sabe se vai acontecer, é exatamente o que a gente está vivendo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não tem informações, a gente ainda, cientificamente tem pouquíssimas coisas comprovadas, né? Existem algumas coisas que a gente pode fazer, obviamente, para controlar essa ansiedade. Tem vários exercícios de meditação e de respiração que, inclusive, estão disponíveis online. Tem esses exercícios físicos que a gente falou aqui, que eu falei do Minas com você em casa, né? Até se for pensar, tem yoga, tem pilates, são exercícios mais leves e que daí você pode gastar um pouco de energia também, né? É importante, assim, a gente não ficar lendo informações o tempo todo, porque, como eu disse, assim, as coisas estão mudando muito rápido, tem pouquíssimas coisas científicas e comprovadas sobre o coronavírus, sobre como lidar numa pandemia, né? Então, assim, evita ficar o dia inteiro vendo informação, o dia inteiro assistindo televisão, ouvindo notícias, escolha fontes confiáveis. Veja as notícias 2 vezes por dia. Ninguém está dizendo aqui para ser alienado. De forma alguma, a gente tem que saber, sim, o que está acontecendo. Né? É importante até para acalmar a ansiedade. Mas não dá para ficar o dia inteiro vendo notícias, e muitas vezes notícias que chegam no WhatsApp, que são fake news, né? Que não são verdadeiras, que alguém falou, você não sabe de onde veio. Então, escolha fontes confiáveis, como Alvorada, por exemplo, e aí eu vou ouvir a notícia aqui de manhã e vou ouvir à noite, meia hora por dia, meia hora de manhã, meia hora à noite, tá ok. Não vai mudar também tão rápido assim, né? O que você ouviu de manhã provavelmente vai ser a mesma coisa da noite. Então, evita o excesso de informação, até porque, novamente, é muito novo, tem pouca coisa científica, a gente está descobrindo como fazer, o que fazer. Na psicologia mesmo, tem poucos estudos vindos da China, a gente nunca teve uma pandemia. Então, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, quais vão ser os impactos na saúde mental no futuro. Temos alguma ideia, pensando em guerras, né, na peste negra, enfim. Então, a gente tem um pouco de ideia, mas é um pouco de ideia. A gente está não tem vivendo a fase certeza.
É a fase do disse que, né? Disse que surgiu um remédio, disse que surgiu, mas a gente não sabe ainda, é tudo tá tudo muito em campo aberto Exatamente. ainda, né? E Pois é, esse é um agora, perigo, né? Porque a ansiedade, ela é exatamente da incerteza. E aí você fala, falou que, aí você fala, opa, vai dar certo. Não, não deu. Aí esse aqui é é, milagroso. Não, não é. E aí isso vai gerando mais angústia e mais ansiedade na gente. Você fala, putz, mas tudo quando é vai que a gente entrando na vai cabeça da conseguir? gente. É, só Uhum, que hora que vai chegar esse remédio, essa vacina, né? uhum. Agora, Letícia, é legal a gente entrar nesse ponto da vacina, porque nesse período que a gente está mais em casa, que a gente tá mais quieto mesmo, ainda acontece das pessoas reforçarem aquele hábito feio de se automedicar. Quais que são os riscos de se fazer isso? Qual que é a melhor saída para a gente não cair nessa? Bom, primeiro, em nenhuma instância a gente deveria se automedicar, né? Acho que é um péssimo hábito que vários têm. É muito importante dizer que, em se tratando de saúde mental, o profissional qualificado para receitar a medicação é o psiquiatra, isso deve ser respeitado, porque junto com o psicólogo a gente vai trabalhar. Não é só a medicação também, muitas vezes a terapia é essencial, então, precisa ficar muito atento a qual médico que você está procurando. Procure o psiquiatra, que é o especialista de saúde mental. Bom, para não cair nessa de automedicação, tem as dicas que a gente falou sobre a ansiedade, que eu acho que é o que a maioria das pessoas está sofrendo nesse momento. Né? Eu acredito que seja, você recebeu aí algumas perguntas, acho que a maioria deve estar em torno disso, né? Então, tentar manter essa rotina mesmo, tentar manter uma alimentação saudável. Se a gente exagera, por exemplo, no sal, no açúcar, na gordura, isso prejudica o sono, que você vai acordar mais cansado no dia seguinte, que você vai ficar mais ansioso, aí você acorda de madrugada e não consegue dormir de novo. Então, a gente precisa ter uma rotina de cuidados essenciais mesmo. Né? Essa rotina de leitura, quem está acostumado a ler, que leia antes de dormir, faz uma atividade física. De novo, não precisa sair correndo, né? Vai virar maratonista agora. Não é isso, não é competição. Mas faça alguma coisa que você consiga se movimentar, se distraia a sua mente, não se esqueça dos hobbies. Tem muita gente em home office agora, e às vezes acaba misturando tudo, e aí você fala, nossa, mas eu passei o dia inteiro com meu filho, por exemplo. Mas você não passou o dia inteiro com seu filho, você estava só no mesmo lugar que seu filho. Né? Então, dê atenção, converse com as pessoas, aproveite esse momento para manter os vínculos. É muito importante a gente fazer ligações de vídeo. A gente, às vezes, você manda o áudio no WhatsApp, e aí você manda, a pessoa demora um tempo para responder, né? E aí volta. Então, é importante ter esse contato visual com as pessoas. Isso vai ajudar muito na ansiedade, vai ajudar. O apoio social é fundamental nesses momentos de crise. Quanto mais a Hum, gente puder ter isso, melhor a gente vai passar. claro. E nesse momento, ô Letícia, é importante a gente também reforçar sempre o conceito de empatia, né? Qual que é a importância de se importar com o outro, de se importar com o que o outro está passando. Às vezes, uma pandemia, por exemplo, ainda não, os casos não chegaram perto de mim, mas chegaram perto de alguém, então eu não posso dizer o que que essa pessoa está sentindo, eu não posso julgar o que ela está sentindo. Queria que você falasse qual que é a importância do conceito de empatia nesse momento também. Isso mesmo, Bruno. A gente não pode julgar o que o outro está sentindo, a gente não pode nem tentar adivinhar o que o outro está sentindo, né? E um pouco mais que isso. O que sabemos hoje, em vários estudos, que existe um grupo que não é o grupo de risco. Né? Então, vamos dizer aí, pessoas de 19 a 40 anos é um grupo mais saudável, que pode passar aí ser assintomático e nem manifestar, né, nada da doença. Então tá, eu tô nesse grupo de risco, eu posso sair eu não estou no grupo de risco, desculpa, eu posso sair na rua, né? Só que na hora que você chegar em casa, tem o porteiro, você vai entrar no elevador, você vai encontrar com uma vizinha na garagem, você vai dar bom dia para alguém. Então não pode. Você pode estar porque está sintomático, você pode estar com a doença e pode estar transmitindo sem saber. E não é direto. Eu, às vezes, eu não vou passar para um idoso direto, mas uma vizinha minha que vai visitar o avô pode levar o vírus. E aí eu costumo falar até assim, se você não quer ficar em casa por empatia, fique por egoísmo. Porque quanto mais você ficar em casa, agora, mais rápido a gente vai conseguir sair. Uhum. É Né? Mais interessante esse rápido a gente vai conceito, se né? organizar.
A gente às vezes está louco para sair de casa, mas aí se a gente sair, pode ser que a quarentena se estenda, que ela fique muito maior. Então é melhor a gente, entre aspas, sofrer esse tanto agora, sendo que mais para frente a gente vai ter um retorno melhor, né? Exatamente, um retorno melhor para todo mundo, com menos contaminação, com menos estresse possível, né? A gente aqui não está para falar que está tudo bem, como já falamos algumas vezes, não, não está, né? Mas que a gente É. sofra o mínimo possível, que a gente consiga. Eu acho que agora a gente está se adaptando melhor, embora, né, a saudade das pessoas, da rotina normal, ainda é grande, mas a gente conseguiu já se adaptar um pouco melhor ao que está acontecendo. Então vamos segurar aí mais um pouco para que quando a gente voltar também, a gente viu em algumas cidades, né, Bruno, voltar e ter que fechar de novo. Então que quando a gente voltar, a gente volte de forma efetiva, volte Volte com de lá. saúde, Pois é. né? Agora, Letícia, o que você pode dizer para a gente sobre os atendimentos virtuais, claro, no ramo da psicologia? O número de consultas aumentou? O que tem sido abordado? Temas como ansiedade, eles estão sendo mais falados nesse período? Bruno, aumentou bastante o número de atendimentos online, o que eu percebo como um bom sinal. Eu não. É claro que no momento aumentou mesmo os casos de ansiedade, mas eu acho que é bom que a população esteja disposta a procurar ajuda, que entenda que o psicólogo está aqui para ajudar. Né? Existia muito o conceito de que a saúde mental é para doido, e não é. Né? A saúde mental é para dar suporte nesses momentos difíceis mesmo. E aumentou bastante. Eu tenho recebido muitas queixas de ansiedade e de pessoas também que nunca trabalharam em home office. Então, não têm o hábito de trabalhar em home office, sentem falta tanto dos colegas de trabalho e muitas vezes não conseguem se organizar dentro de casa. Né? Que, como eu disse, assim, no home office a gente tende a trabalhar muito mais do que o normal, porque você não vê o tempo passar, às vezes você não para almoçar ou para em outro horário, a sua rotina quebra bastante. E aí é importante que eles aprendam, como eu falei, assim, tem que trocar de roupa, não pode ficar trabalhando de pijama, não pode ficar trabalhando no sofá. Então são adaptações que eles precisam fazer aí na vida deles para continuar sendo produtivos. E isso, acho que são as duas maiores queixas, o home office e a ansiedade. Ah, Certo. tem uma outra também, Bruno, de pais que estão com as crianças em casa. Também existe uma dificuldade aí do que fazer Sim. com essas crianças. Eu ia falar disso agora, inclusive, Ó, por coincidência. Falando em dinâmica familiar, pessoas que estão em casa, às vezes estão no home office, tá com o filho pequeno, tá com outras pessoas em casa. Como é que a gente mantém uma dinâmica familiar saudável nesse período de isolamento? Como é que a gente pode conviver melhor nesse período? dividir tarefas fundamental, envolvam as crianças nas tarefas de casa. Muitas vezes você vai pedir o seu filho para tirar o lixo, ele não vai colocar no lugar certo, não tem problema, deixa ele se sentir útil. Converse com eles sobre o que é, você não vai entrar em detalhes, mas explica o que é uma pandemia, o que está acontecendo agora, por que vocês estão dentro de casa. Tudo isso que a gente falou, né? A gente está dentro de casa para preservar o outro, a gente não pode ver o vovô e a vovó nesse momento, porque eles são o grupo de risco, tá tudo bem, né? Tem que tentar deixá-los tranquilos. Se a gente está muito ansioso, a gente passa isso para os nossos filhos, sobrinhos e enfim. Então, eles são muito o espelho do que a gente passa para eles. Tentar manter essa rotina de ter um hobby, né? As crianças, mesmo na escola, elas têm muitas coisas lúdicas para fazer o dia inteiro. E às vezes dentro de casa não está tendo mais. Então tenta manter um jogo de tabuleiro, uma brincadeira de Três Marias, coisas que são simples de se fazer em casa. E assim, Sim. reserva um momento para o seu filho. Como eu falei assim, o fato de você estar na mesma sala que ele, não quer dizer que você está com ele. Então, reserve esse momento seu e dele, escute o que ele tem para dizer, escuta ele falar se ele está triste, se ele está bem. Muitas vezes, a gente tem visto também, tenho visto relatos no consultório de crianças que estão gostando da quarentena, porque estão ficando com os pais, e Sim. que antes não tinham oportunidade de passar tanto tempo assim. Eles falam, não, agora tá legal, meu pai está em casa o dia inteiro. Acontece também. Legal. Né? Então, vamos Agora, tentar fazer para eles um momento menos traumático e que eles consigam ter no final essa lembrança desse convívio. Eu convivi mais com meu pai, com a minha mãe, eu fiquei mais próximo deles, que a gente consiga transformar isso de alguma forma numa coisa boa. Para os pais, eu sei que é sacrificante, gente, eu tenho essa noção. Eu sei que não é fácil,
Agora, assim, mães e pais, né, tem que cuidar de casa, porque às vezes a ajudante não está indo mais, tem que trabalhar, tem que fazer almoço, tem que cuidar do filho. Por isso que dividir as tarefas é tão importante. Por isso Uhum. que os casais têm que se ajudar e coloca as crianças aí também no meio. Dá para arrumar a cama, dá para tirar um lixo, dá para pôr a mesa, coloca eles para trabalhar um pouquinho. Legal. Agora, o Letícia, no caso ainda das crianças, elas costumam mandar algum sinal de que algo está errado nessa rotina nova? É claro que tem muita criança, muito jovem sem aula, ficando mais em casa, ficando mais com os pais. Uhum. Essa faixa etária costuma enviar algum sinal de que algo está errado, de que existe uma crise de ansiedade, que existe alguma coisa ali que está fora do lugar? Costuma. Os sinais normalmente é o sono, né? Acho que é a primeira coisa que a criança sente. Ela não consegue mais dormir tão bem quanto era antes, até porque não tem um gasto de energia quanto tinha antes. Uhum. Uma agitação, e aí tem os dois pontos. Ela pode estar muito mais agitada do que ela é normalmente, ou estar muito mais letárgica do que ela é normalmente. Está querendo dormir o dia inteiro, não quer fazer nada. E aí a gente tem que colocar a rotina para elas também. Tem que manter a rotina delas o mais perto possível da realidade. Algumas estão tendo aula online, outras eu sei que não estão. E aí vamos arrumar coisa para essas crianças fazer. Né? Vai começar a fazer um diário, arruma jogos lúdicos para elas. Vamos criar, desenhar, escrever história em quadrinhos, o que for, para ocupar o tempo dessas crianças. Certo. Se E, apertar, Bruno, procura o psicólogo. sim, Apertou, procura ajuda. é importante saber que existe, que ainda está disponível, né, o serviço psicológico, por exemplo, para que as crianças possam conversar com alguém. Elas podem fazer isso pelo meio, por videoconferência, que a gente está conversando agora. Existem outros métodos ainda, né? Mesmo com a quarentena. Podem, podem. Não, o CRP facilitou, inclusive, o acesso, né? A gente tem que ter um cadastro, os psicólogos têm que ter um cadastro, que é o EPSI, e o CRP facilitou esse cadastro, aprovando ele bem mais rápido do que era o normal e facilitando bastante para que a gente pudesse dar esse suporte que a gente sabe que é essencial. Né? Hum, Então, tá bem mais fácil agora e tem vários psicólogos fazendo preços mais acessíveis para a gente, porque a gente realmente entende que o nosso serviço é essencial nesse momento. certo. Agora, Letícia, falando do outro extremo, dos idosos, para quem está convivendo com idosos em casa nesse período, além de todos os cuidados que a gente que a gente tem que ter, porque é um grupo de risco, quais que são os outros cuidados que a gente deve tomar na questão da saúde mental mesmo, da ansiedade, desses outros fatores? Uhum. Acho que a primeira coisa, assim, o que a gente até falou, do mantenha os contatos, né? Mantenham eles em contato com as pessoas que eles têm contato normalmente. Façam chamadas de vídeo, façam ligação, coloque os netos para falar com eles. Sei que não é fácil, a criança nem sempre quer ficar falando no telefone, né? Olhando para o celular, mas façam um esforço de mantê-los em contato. É fundamental para idoso e para criança, para todo mundo, na verdade, mas idoso e criança, esse contato social é muito importante. Eles tendem a ser um pouco mais teimosos, né, do que o normal, tem que ter paciência, tem que ter empatia, a gente tem que se colocar no lugar deles também, entender o quão para eles é difícil. Nós somos acostumados com a tecnologia, a gente é acostumado a falar por vídeo, a se comunicar muito mais do que eles. Para eles é, de fato, muito mais difícil. Né? E quando a gente está falando assim, a gente falou que tenta manter a rotina mais perto do normal. Normalmente a rotina do idoso é sair de casa de manhã, dar uma voltinha na Uhum. rua, toma um sol, volta. Então, para eles é mais difícil mesmo do que para a gente, porque a rotina deles inclui mais a rua. A gente sai na rua para trabalhar e volta. Né? Para eles envolve muito mais isso. Quem mora em pequenos bairros, vai na casa do vizinho, toma um café, vai na padaria. Então, para eles, de fato, é mais difícil. A gente precisa ter paciência, conscientizá-los da importância que é eles estarem em casa e manter eles em contato com as pessoas que são importantes para eles, que eles possam ligar. E é importante o vídeo, tá, gente? É muito importante que eles vejam as pessoas e que eles possam falar do que eles estão sentindo. Que às vezes também é difícil a gente parar para ouvir, né? Que a gente possa escutar as reclamações deles também, que a gente possa, né, eles estão com muito medo, eles são o grupo de risco. Então, que a gente tenha um pouquinho de tolerância e paciência aí para ouvir o que de fato eles têm a dizer, as dores, as angústias e o que eles estão passando nesse momento. Beleza. Agora, Letícia, muita gente tem sofrido com insônia, a gente já falou disso um pouquinho, né?
Qual que é a importância de ter um sono regular, assim, para regular nosso humor durante o dia, por exemplo? O que que a gente pode fazer também para, de repente, dormir melhor, essa alimentação mais leve? Quais que são os segredos que a gente pode tomar aí para ter uma noite de sono melhor nesse período? O sono é fundamental, Bruno. É na hora que a gente dorme que os hormônios se organizam ali, né? Que o nosso corpo para e começa a trabalhar para se organizar. A alimentação mais leve, excelente, a sua própria dica, muito bom, tem que comer mais leve mesmo. Agora, tem uma coisa, eu falo muito até com os atletas mais jovens, falo assim, é insônia ou é celular? Né? Porque às vezes você não está com insônia, mas você está ali no celular, você está com o computador ligado e aí não vai dormir mesmo. Tenta evitar, uma hora antes de dormir, tenta evitar ficar usando celular, usar computador. A gente já sabe do efeito da tela do celular e da tela do computador na insônia. Né? Além disso, normalmente a gente está vendo notícias que não são tão legais assim. A não ser que você esteja só conversando com alguém, mas mesmo assim, uma hora antes de dormir, tenta dar uma desligada. De novo, rotina de horário de dormir. Tem que ter rotina. Você dormir cada dia num horário, teu corpo não se acostuma. Tenta ler antes de dormir, uma leitura leve. Aí não é leitura profissional, lê alguma coisa, uma história, alguma coisa que seja leve para você, tá? Uhum. Atividade física vai te ajudar também, porque você vai ter uma liberação de energia maior. E se você... E aí, assim, eu falo muito Tem gente que gosta de incenso, gente que gosta de um cheirinho. Tenta descobrir o que que é o seu... O que que te faz relaxar mais? É um banho quente, né? Toma um banho, relaxa, descansa, coloca uma luz mais leve, daí você vai ler, você vai relaxar, vai descansar. É importante ter esses momentos de relaxamento. Eu falei também aqui no início que tem muita coisa de meditação, tem muita coisa online disponível. Então, acho que o caminho é por aí, é um caminho do relaxamento. Tem relaxamentos progressivos que a gente aprende a fazer, que tem online também, tem muitas explicações que são relevantes. O caminho, acho que é por aí. Uhum. Agora, ô Letícia, tem muita família também no país vivendo com desemprego, vivendo com uma renda menor, com um corte na renda. E isso, claro, que aumenta o estresse, aumenta a ansiedade. Como é que a gente organiza nosso pensamento para viver também nesse momento de crise que a gente está passando agora e com certeza vai durar por muito tempo? É uma situação muito difícil, né? Quem está desempregado, quem teve redução salarial, quem está com medo de ficar desempregado. O que eu diria é, quem está desempregado, quem está com redução e está com tempo livre, tem vários cursos online acontecendo. A Newton, que é a nossa patrocinadora no vôlei, tem cursos online gratuitos sendo oferecidos nesse momento. Eu vi nos stories de vocês também que vocês têm dado dicas, né, de alguns cursos online Sim. também. Então aproveitem para fazer isso. Tentem, quem pode, começa a fazer freelancer, começa a trabalhar por conta. Eu acho que eu sempre acreditei muito, Bruno, que quando a gente faz um bom trabalho, as pessoas vão querer contratar a gente. Então, às vezes, você começa no famoso bico, né? Vou fazer um bico ali. E aí, você fazendo um bom trabalho, você acaba abrindo portas para você. Talvez nem é naquele lugar que você está trabalhando, mas alguém que te viu trabalhando, que ouviu falar da qualidade do seu trabalho. E tentem focar, gente, nessas coisas que a gente pode controlar. O que eu posso controlar? Eu não posso controlar se eu vou ser mandado embora ou não vou. Se eu vou ter redução salarial ou não, certo? Não tenho controle nenhum sobre isso. O que eu posso controlar? Eu posso me qualificar, eu posso me doar ao máximo, eu posso fazer o melhor trabalho que eu já fiz na minha vida, eu posso estar comprometida, eu posso ser produtiva. Isso depende de mim. Então, foque no que depende de você, o que você pode fazer. Porque o que não depende da gente, a gente não tem controle. Infelizmente, cabe a nós aceitar. Certo. Vamos preocupar com o que depende de nós, com o que a gente pode fazer. Claro. Agora, ô Letícia, a gente já tem mais de 11 mil mortes no Brasil pelo coronavírus. É, a gente está talvez no pico agora, a gente está batendo recorde todo dia de novos mortos por essa doença. Como é que uma família que passou por isso, como é que uma família que perdeu uma pessoa pode lidar com esse momento? Como é que eles podem não superar, mas lidar, tornar esse momento menos doloroso? A gente está percebendo agora, Bruno, que as fases do luto estão se tornando mais longas, porque a gente perde o ritual, né? A gente não está tendo aquele ritual
do velório, do enterro, das pessoas se abraçarem, de você poder falar dos seus sentimentos, de ter a missa depois, nada disso está acontecendo. Né? Então, de fato, para quem tem perdido pessoas próximas, familiares, amigos, tem sido muito difícil. É um momento, é isso que assim, a gente não consegue se despedir das pessoas e nem dar carinho para quem ficou. Né? Você tem as duas perdas, você não consegue nem dar o adeus que você gostaria e também não consegue acalentar quem ficou. Muito difícil, vai ser mais demorado esse luto mesmo, vai demorar mais a passar, a gente demora mais a cair a ficha, porque você não vê, porque você não está ali, você não presencia todo o ritual. De novo, o apoio social é fundamental. Nestes casos, eu acho que o apoio psicológico é fundamental também, para que se entenda, para que se... Tem muitas pessoas que se sentem culpadas por não estar podendo participar desses rituais, de não estar tendo isso, né? Fala, poxa, eu perdi uma pessoa que eu gostava tanto e eu não pude nem levar uma flor, e eu não pude fazer nada. Então, acho que é fundamental a gente entender que não tem culpa, né? Ninguém tem culpa do que está acontecendo. A gente faz o que a gente dá conta de fazer e que vai passar. E a gente vai poder sentir toda essa dor juntos e poder falar sobre isso de uma forma melhor. Mas nesse caso específico dos lutos, eu acho muito importante ter um apoio psicológico. Certo. Além disso também, Letícia, existe o medo de perder alguém. Né? Existe o medo, fico pensando na minha mãe, no meu pai, no meu vizinho, no meu amigo, numa pessoa que eu me importo, o medo dessa pessoa não estar se cuidando suficientemente bem e eu não poder fazer nada. Como é que a gente lida com essas neuras que dão na nossa cabeça de vez em quando? Como é que a gente não transforma isso em estresse, em ansiedade? Primeiro, a gente tenta orientar essas pessoas da melhor maneira possível, né? Entendo que algumas não querem ouvir, acham que está tudo bem e continuam levando uma vida meio que normal. A gente tenta conscientizar. E aí volta naquilo que eu falei, o que você pode controlar, Bruno? O que está no seu controle? Eu não posso controlar se minha mãe vai sair de casa ou não. Eu posso pedir para ela que não saia, eu posso mostrar para ela por que ela não deveria sair, eu posso conversar com ela e dizer do tanto que eu estou preocupada com ela, mas eu não posso segurar ela. Né? Então, a gente tentar preocupar um pouco mais com isso que a gente tem controle e tentar, principalmente os idosos, assim, explicar para eles a dificuldade que é, né, o risco que eles estão correndo, o quanto é perigoso sair nesse momento e que vai ficar tudo bem. A gente não sabe quando, mas vamos voltar a uma vida normal. É um pouco de paciência, um pouco de tolerância. A ansiedade, né? Você falou como que a gente controla essa ansiedade dessas pessoas. Em alguns casos, é não procurar saber mesmo, tá? Eu sei que parece egoísta, mas assim, tem hora... Toda vez que a gente não fala não para alguém, a gente está falando não para a gente, certo? Você tem que escolher, você vai falar o não para o outro ou não para você. Então, tem horas que é melhor não saber. Se está te incomodando tanto, se está te gerando muito estresse, então deixa um pouco de lado. Você já tentou explicar, você já conversou, você já falou dos riscos, você já tentou tomar todas as medidas e a pessoa não está se preocupando, nem pela empatia, nem pelo egoísmo, nem por nenhuma das formas, não tem o que fazer, infelizmente. E é legal entender isso. Aí a gente tem que lidar com a nossa frustração. E é legal a gente aprender a lidar com isso, até para essa preocupação não virar culpa lá na frente, né? Pra gente não pensar, putz, eu devia ter feito mais, eu devia ter feito isso, devia ter feito daquele jeito, falado daquele jeito. A gente tem que entender que a gente tem limite também, né? A gente não vai salvar o mundo, a gente não vai fazer todo mundo ser consciente, a gente não vai mudar todo mundo. Então a gente tem que respeitar os nossos limites também. Quando eu falo isso, talvez alguma das soluções seja se afastar ou não querer saber muito, é pra gente se cuidar. Porque a gente está olhando tanto para o outro, querendo resolver tanto que o outro está fazendo, e querendo ajudar, e não sai, e faz isso, faz aquilo, que a gente esquece da gente. Né? Então, que a gente pare um pouquinho e olhe também o que está me deixando ansioso. Eu preciso continuar lidando com isso ou não? Isso é meu ou é do outro? Porque se é do outro, o outro que resolva. Né? O que é meu eu vou resolver. Claro que tem a empatia, a gente já falou aqui disso. A gente está falando depois desse processo. Você já explicou, você já falou, você já foi empático, já se colocou no lugar da pessoa e nada adiantou. Então aí tem uma hora que você precisa escolher o lado que você vai estar, se é do seu ou se é do outro. Certo. Ô, Letícia, esse período de isolamento também pode causar na gente uma paralisação, assim, paralisado mesmo. Você está muito em casa, você está trabalhando em casa, você está produzindo só em casa, você não está saindo.
Como é que a gente se livra dessa sensação de que a gente está travado, de que a gente não está produzindo o suficiente? De novo, as metas, Bruno, elas são ótimas. Se a gente começa a colocar metas diárias, metas semanais, você consegue ver no final do dia que você cumpriu aquilo que você se propôs a fazer. E isso vai te dar uma sensação de ser produtivo. E não só uma sensação, né? Que você foi mesmo, que você planejou a fazer, você fez. Mas não esqueça de pôr nesse planejamento um pouco de lazer, um pouco do hobby, né? O que você quer. Então, assim, ó, hoje eu vou escrever 2 pautas, eu vou fazer a live com a Letícia, mas depois eu vou ficar com meu filho um pouco, não sei se tem filho, tá? Vou ficar um pouco com meu filho. Então, coloque no papel mesmo o que você quer fazer no dia de hoje. Quais são os seus objetivos? Hoje, a hora que você acordar, não precisa acordar e levantar, né? Acorda na cama, pensa um pouquinho, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu tenho essa e essa meta. Ok, que seja, e não precisa colocar metas muito agressivas, né? As metas têm que poder ser cumpridas, tá? Então, elas podem ser desafiadoras até, mas elas têm que ser metas que você consiga cumprir. E se eu conseguir fazer semanalmente, melhor. Se não, eu faço dia a dia. A gente deu as coisas... Voltou. Tá me vendo bem? A gente deu uma caidinha rapidinho. Tá tudo certo aí? Tô te vendo. Tá. Deu uma Aqui bolinha tá. aí, agora acho que deu uma travada rapidinho. Bom, Letícia, então eu vou aproveitar para a gente encerrar falando como é que a gente pode evoluir nessa situação toda. O que a gente pode tirar de aprendizado, o que a gente pode fazer para tentar tirar alguma coisa, não boa, mas alguma coisa que amenize esse momento tão tenso que a gente está vivendo. Eu acho que esse momento, Bruno, é um momento que a gente está vendo tudo que realmente importa para a gente, né? Que são as pessoas, nós somos seres sociais, acho que a maioria das pessoas que a gente tem sentido mais falta é de estar com o outro, é de estar junto de quem a gente gosta. E às vezes na nossa vida normal, a gente corre tanto, a gente trabalha tanto, a gente arruma tanta atividade para fazer que a gente não está com essas pessoas. Então é importante agora a gente conseguir ressignificar o que é importante para a gente. Olha para dentro, o que de fato me importa. Para que quando a gente volte à nossa vida normal, a gente consiga ir atrás dessas coisas que importam para a gente, né? De estar junto das pessoas. Ou se for o seu trabalho também, tudo bem. Você fala, não gosto de gente. Estou preocupada com o meu trabalho. Tudo bem, mas que você vá mais feliz fazer isso. Se é esse o seu propósito de vida, que você vá inteiro fazer o que você está indo fazer. Então, acho que o que a gente pode tirar de melhor agora... E que lá na frente também a gente possa... Eu peço desculpa. E que lá na frente também a gente possa tirar bastante aprendizado disso também, né? A gente possa valorizar mais o que a gente está perdendo nesse período. Exatamente. A gente falou até da rotina, né? A gente fala, eu odeio rotina. E agora a gente está vendo o quanto é importante. Né? Às vezes a gente fala também, eu não gosto tanto do meu trabalho, que não é meu caso, graças a Deus. Mas aí você fala, tanto de gente que está desempregada. Agora eu amo o meu trabalho, né? Porque eu tenho um trabalho. Então, a gente realmente valorizar o que tem valor, colocar as coisas numa perspectiva melhor do que a gente estava antes. Eu não tenho dúvida de que sairemos melhores e mais fortes disso tudo que a gente está passando. Eu acho que nada acontece por acaso. Então, vamos com certeza, vamos aprender aí nesse caminho. Certo. Só para esclarecer, eu vi que teve um comentário aí falando das perguntas. A gente recebeu algumas perguntas que deu para a gente filtrar aqui, e algumas a gente até falou com a Letícia. Tem, por exemplo, eu não consegui ler o nome dele, mas está falando dos cuidados com os idosos. É o Tiago. Qual o cuidado com os idosos nesse período? A gente até falou disso, né, Letícia? Que tem que tomar o cuidado de sempre estar conversando, de ter um contato, de fazer uma chamada de vídeo, de deixá-los informados nesse período. Isso mesmo. Certo. Mantê-los com contato social, né? Claro. Letícia, então eu te agradeço muito por participar com a gente. Eu achei muito bacana esses esclarecimentos, achei muito legal esse papo nosso, que a gente consiga passar por esse período aí com mais tranquilidade, né? Isso aí, eu que te agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi todo nosso. Para você que nos acompanhou aí também, fica meu muito obrigado, meu abraço, a gente se vê.